Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Vamos ao Ponto. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso advogado, Dr. Daniel Dias Moura, que é um dos advogados que nos ajuda nessa negociação coletiva. Doutor Daniel, hoje a sua presença aqui é para tirar algumas dúvidas, né? Nem tirar dúvida, né? Basicamente uma consulta que os trabalhadores falam com a gente fala, isso nós vamos saber do advogado. O advogado é para essas horas, né? Para explicar coisa difícil é o advogado, né? Então, o doutor Daniel, tem chegado aqui para a gente, né, nesse trabalho que a diretoria tem feito aí na rua, nessa campanha de valorização do salário do motorista, e que também tem reivindicação de plano de saúde que a gente não tem reivindicação de uma melhora na cesta básica deles, no ticket alimentação. Tem a questão da jornada 5x2, que o trabalhador rodoviário não esqueceu disso. Ele já está falando, olha, mas vai esperar o Congresso aprovar? Já estão falando que esse ano vai ser aprovado, a nossa negociação coletiva é agora. Por que ele não coloca isso logo na pauta, o 5x2? O que eu tenho dito ao trabalhador? Venha para a Assembleia, traga essa proposta, que se ela tiver apelo da maioria, nós vamos colocar muito antes do Congresso aprovar, nós vamos puxar aqui no Rio de Janeiro. 5x2 para o nosso rodoviário. Porque essa é uma campanha nacional. O rodoviário tem que estar dentro. Então esse é um ponto. Vai se chocar juridicamente a gente reivindicar isso? E o segundo ponto é o seguinte, mas quando todo mundo está discutindo nos acordos coletivos, né, e os patrões já sentam na mesa dizendo, olha, eu não posso dar nem inflação, pressiona para chegar só na inflação, ultimamente a gente tem conseguido 2%, 3%, é o que tem se conseguido acima da inflação, que não acompanha aí o poder de compra do trabalhador. O trabalhador, quando chega no supermercado, ele vê que o salário dele não foi nem reajustado, porque o aumento só dos alimentos já come aquele aumento dele ali. Então, do ponto de vista jurídico, desde que seja aprovado numa Assembleia um piso salarial, que o reajuste fique muito acima da inflação, tem base legal para a gente defender isso, doutor Daniel? Ei, Sebastião, é uma honra estar aqui mais uma vez nesse podcast, falando para os rodoviários aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho que dizer o seguinte, o sindicato ele tem várias características. A principal dela é o poder de negociação coletiva. Essa negociação coletiva, ela pode se dar em duas situações. Uma é a data base e a outra é aqui que nós chamamos de negociação coletiva de emergência, quando muda um cenário econômico, muda uma situação objetiva da própria categoria. No caso aqui da categoria dos motoristas do Rio de Janeiro, as duas condições estão presentes, né? Parece que a data base agora é recente. A data base nossa é 1º de junho, nós estamos no edital, a gente pediu uma antecipação da data base para março, que já é um sentimento antigo da categoria. Exatamente, aqui são várias databases para você, parece que começa agora, no mês de março, a primeira database, e a do transporte urbano em julho. E esse ano, já falando da situação conjuntural, é um ano de eleições, Copa do Mundo, justifica por si só a antecipação da database. Mas ainda que não fosse, poderia fazer a reivindicação em função do cenário da conjuntura econômica pela qual passa o país. É uma situação de pleno emprego e que o salário... Está faltando motorista. Faltando motorista, e que o salário também, de certa forma, está achatado. Não há uma distribuição de renda. Se olharmos hoje, o piso do motorista aqui, ele está, se bobear, perto da média do valor do salário das pessoas no Brasil, e muito abaixo, inclusive, do salário constitucional. Então, há toda uma justificativa para isso. Agora, tem os passos, né? Assembleia, para aprovação de pautas, a pauta de reivindicação que relaciona os itens que os trabalhadores querem reivindicar da categoria econômica, e ela tem que ser feita a partir de uma consulta aos trabalhadores, né? É justificável, sim, que haja uma majoração importante do salário, porque muitas vezes faltam trabalhadores, porque não tem também um salário atrativo, né? Os planos de saúde, outros benefícios também tem que melhorar, e tudo isso o trabalhador precisa ir à Assembleia, dar a sua opinião, o sindicato fará uma pauta e encaminhará
para o sindicato patronal e começar Só desculpa aqui te cortar aqui, mas é o seguinte, eu estou falando que o trabalhador ele não entende isso juridicamente como funciona. A discussão, assim, que passa na cabeça da maioria, e na minha também, é o seguinte, olha, está todo mundo discutindo inflação, 3%, 5%. A gente já está sentindo, pode vir uma proposta, por exemplo, se vier uma proposta de um piso salarial de 5 mil, isso dá mais de 50%. Desde o momento que esse sentimento venha da massa, que seja essa reivindicação dos trabalhadores, e seja aprovado numa Assembleia, juridicamente, dá para defender, é isso que eu estou dizendo. Sim, como eu disse, o sindicato, através da negociação coletiva, ele tem o poder de fazer a norma, né? Mas precisa ser fundamentada, né? E no caso, a primeira é o anseio do trabalhador, né? E aí, através da a importância também da nossa profissão, né? Até pela importância da profissão, a profissão considerada como essencial, o salário também precisa ser essencial, não é isso? Nós somos essencial só na hora de cumprir, né? Exatamente. E o outro fator é uma análise objetiva. O que a gente precisa aqui no caso é a recomposição do poder de compra do salário. Então, quando você vê muitas vezes, o salário hoje deveria ser 5 salários mínimos, como já foi em outra época, né? Então é importante fazer essa análise para ver se 5 salários mínimos antes, o que ele compra hoje, qual o parâmetro que ele tem em relação à cesta básica, em relação ao dólar, e com isso fundamentar a necessidade de recomposição real do poder de compra do salário. E, inclusive, basear no que a gente chama de o salário mínimo constitucional, que é o salário mínimo para todos os trabalhadores brasileiros. Imagine o salário mínimo para a categoria dos motoristas, que é uma profissão de extrema importância e uma profissão essencial. Então, acho que os trabalhadores precisam sim se mobilizar e, obviamente, que a conquista disso se dará pela união dos trabalhadores, em assembleia ou junto ali numa pressão em relação à categoria econômica. Então, Daniel, obrigado pelo esclarecimento. É importante, então, acho que vocês entenderam, pelo que eu entendi aqui, o doutor Daniel está dizendo o seguinte, desde o momento que tenha esse sentimento da classe trabalhadora, o trabalhador esteja mobilizado para defender esta proposta, juridicamente não há nenhum impedimento, porque nós temos poder, o sindicato tem o poder de encaminhar essa negociação. Agora, é evidente que nós vamos discutir os parâmetros para essa discussão, né, como ela vai se dar. Nós estamos falando também da jornada, né, de 5 por 3, é o sonho do rodoviário folgado 2 dias por semana, que é estressante esse serviço, esse é uma pauta também que a gente não vai abrir mão, mas isso tudo é um conjunto que nasce forte se a categoria estiver unida e se tiver propostas que realmente seja incorporada pela maioria dos trabalhadores, seja o sentimento deles. E isso faz com que essa proposta seja legal e de certa forma, pronta para ser discutida, colocada na mesa com o patronal. Perfeito. E você disse isso da jornada 5x2. Quando a gente fala de conjuntura, inclusive é isso, é um momento, porque o mundo todo está percebendo que é necessário que reduza a carga de trabalho da semana. Então já está se propondo no Congresso, em vias de votação, com aceitação muito grande a nível nacional, de que haja uma jornada em que as pessoas trabalham 5 dias por semana e folgam 2. Né? Não, o presidente do Congresso prometeu votar agora no primeiro semestre. Isso, inclusive tem estudos... queremos aprovar aqui antes do Congresso. Exatamente, tem estudos em outros países de jornada de 4x3, trabalha 4 dias na semana e folga 3. Então, acho que esse já é um outro fator que leva a categoria a pensar nessa reivindicação. O sindicato está de parabéns aí por lançar essa campanha de valorização da profissão e que isso se espalhe por todo o país. Espero que a gente inspire o resto do Brasil a discutir a valorização do piso do motorista. Esse é o nosso sonho, porque a gente entende que só está faltando mão de obra porque o salário está baixo. E o patrão precisa entender isso, senão ele vai ficar sem motorista. Para você que nos acompanha aqui, muito obrigado, até um próximo programa. Espero vocês aqui no dia 10, na Assembleia, para a gente discutir tudo isso e sair com uma proposta que à altura de colocar na mesa e pressionar o patronal para que a gente possa ter uma campanha bem sucedida. Muito obrigado e até um próximo programa.